Continuando a nossa aula, vamos falar agora sobre os falsos profetas. A árvore que produz maus frutos, ela não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhe figos dos espinheiros e nem se colhe cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração e o mal do mau tesouro do seu coração, pois a boca, ela fala aquilo do que o coração está cheio. Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Vamos em Mateus? Mateus, capítulo 7, 15 e 20. Guardai-vos dos falsos profetas que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós o reconhecereis pelos seus frutos. Acaso podeis colher uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore que é boa produz bons frutos e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós os reconhecereis pelos seus frutos. E aí, nós temos mais ainda. Tomai cuidado para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas. E a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis. Pois levantar-se-ão falsos cristos, falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Isso está em Mateus, no 24, 4 e 5, 11 a 13, 23 e 24. E também Marcos, 13 e 5 e 6, 21 e 22. Vamos lá? O que se deve entender por profeta? É aquele que adivinha, prevê ou prediz o futuro. Tá? Sermão da Montanha, Rodolfo Caligares. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado por conta de atribuirmos aos profetas o dom de revelar o futuro. Mas no sentido evangélico, a palavra profeta, ela tem um sentido mais amplo. Todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual, é um profeta. Um homem pode, então, ser um profeta sem fazer profecias. Quando nós estamos, por exemplo, no Evangelho no Lar, lendo e refletindo, decodificando os ensinamentos evangélicos e espirituais para os nossos filhos, né? Nós estamos sendo profetas. Quando nós estamos ensinando alguém, estamos sendo profetas. Porém, naquela época, houve profetas que, através da mediunidade, também tinham a previsão do futuro, seja por uma intuição, seja por revelação, né? Providencial, a fim de transmitir as advertências aos homens. Como as suas provisões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto assim como um dos atributos da qualidade de profeta. Mateus 7, 15 e 23. Acautelai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. Verdadeiras multidões têm sido ludibriadas pelas mentiras desses, entre aspas, né, pseudos mentores, gerando uma série infindável de fanatismos que tem causado verdadeiros prejuízos espirituais. Pois os falsos profetas, ele põe os seus interesses mais imediatos acima de quaisquer outras coisas, menosprezando as consequências espirituais. Está no livro Os 4 Sermões de Jesus, do Paulo Alves Godoy. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida
passa por algo sobrenatural, maravilhoso e miraculoso, então, em todos os tempos, os homens têm explorado, em benefício da sua ambição, dos seus interesses e do seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de usufruírem de um prestígio ou de um poder sobre-humano, ou que uma pretensa missão divina lhes daria. Então, prodígios e milagres santos nada distingue dos milagres dos demônios. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aliás, à medida que a ciência evolui, muitos milagres passam a ser entendidos como um conhecimento da lei da natureza. E como que a gente reconhece o verdadeiro profeta? Pelas suas obras é que se conhece o verdadeiro cristão. E é pelo teor dos seus sentimentos que se conhece o verdadeiro profeta. Os verdadeiros profetas, eles são humildes, modestos e ignoram a si mesmos, cumprem aquilo que foram chamados, a que foram chamados, pelo seu caráter determinado e inteligente, e secundados por uma força interior que os dirige, sem que se apercebam disso, mas sem intenção premeditada. Os falsos, eles são orgulhosos, cheios de si mesmos, falam com arrogância, já se apresentam como apóstolos do Cristo. Sempre exploram a credulidade e acham cômodo viver às custas daquele que os ouvem. Existem também do lado de lá, não só de cá, espíritos orgulhosos, que sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam o contrário, a desunião, e retardam a obra de emancipação libertadora da humanidade, lançando até por médiuns dos quais se servem ideias polêmicas, absurdas, se apresentam sobrenomes conhecidos, dizem que é fulano de tal, beltrano de tal, né? Pelos frutos os conhecereis. Geram o fermento das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar um dos outros e se olham com desconfiança. Então, gente, passemos pelo crivo da razão. Não venhamos a esquecer, Evangelho segundo o Espiritismo, abre aspas, Deus, querendo que a verdade chegue a todos, ele não a confia a um círculo restrito, só essa religião ou aquela. Ele faz com que ela, a verdade, surja em diferentes lugares, a fim de que a luz se apresente para todos, em contraposição às trevas, que é o isolamento, né? Então, recusemos rigorosamente todos os espíritos que se apresentam aí como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. E, por fim, somos todos responsáveis quando abraçamos a verdade cristã e não damos bons frutos, bons testemunhos com a própria vida. Cuidemos para que não sejamos nós os falsos profetas. Ficamos procurando por aí e nos esquecemos de ver aqui em nós mesmos como nós somos. Abraços fraternos.